a gente estava jogando o Campeonato Espanhol e o Eto'o foi jogar em Saragoça. O Eto'o sofreu racismo da torcida do Saragoça. O Eto'o quis sair do campo e aí ficou aquele alvoroço, todo mundo querendo segurar ele. Ele ia sair, o árbitro vira para ele e fala assim: se você sair, eu vou ter que te expulsar. Ou alguém tem que sair com você. E aí, quando estava toda a confusão armada, eu cheguei nele e falei assim: se você quer sair, eu saio com você. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje, o Vamos Pro Jogo recebe um ex-jogador de futebol que atuava como atacante. Ele se destacou no Corinthians em 1998 e lá conquistou o Mundial, 2 brasileiros, 2 paulistas e uma Copa São Paulo. O sucesso no Corinthians o levou para a Europa e ele brilhou na Alemanha e na Espanha, sendo convocado constantemente para a seleção brasileira. Todas essas histórias ele vai contar hoje aqui pra gente. Everton, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar falando com vocês. Legal. Ô, Everton, eu queria começar pelo começo. Lá na sua infância, você chegou muito cedo no Corinthians. Como que foi essa chegada no clube? E se já era um desejo seu realmente ser jogador de futebol ou se foi algo que aconteceu? Olha, na verdade, eu comecei a jogar bola com 4 para 5 anos num time chamado Roque de Moraes, né? Na verdade, o pessoal era do bairro ali da Casa Verde Alta, que eu sou de lá, e o pessoal chamou meu irmão para ir, que meu irmão é 2 anos mais velho do que eu e meu irmão era alto. E chamaram ele. Eu insistentemente fiquei brigando com a minha mãe, falando que eu também queria ir. Não tinha nem chuteira na época e acabei indo. Eu tinha um quichute e fui lá jogar, porque ele falou que tinha um time de meninos e eu acabei indo lá treinar. E gostaram de mim e eu acabei ficando nesse Roque de Moraes. E aí, com 7 anos, eu jogando no Roque de Moraes, sempre tinha um árbitro que apitava os nossos jogos, né? E o irmão dele cuidava do campeonato interno dentro do Corinthians. Então ele falou assim: por que você não vai lá? Falei com o meu irmão, você é muito bom, vai lá pelo menos para o meu irmão ver você jogar uma vez. E para minha sorte, né? Para minha sorte, para a sorte do Corinthians, dos times que eu joguei, eu até hoje não encontrei esse tal de seu Miguel. E quando eu chego no Corinthians para encontrar ele, perguntei para todo mundo, eu com a minha mãe, e não encontramos o seu Miguel. E na época o seu Zé Roupeiro, que chegou a ser roupeiro até os Júniors, me pegou desde moleque até os Júniors, na época que eu estava no Corinthians, ele falou: tá tendo a peneira lá no fundo, por que você não vai lá no antigo terrão? Eu acabei indo aonde que estava a peneira, acabei dando meu nome, pegando uma ficha, só que eu dei a ficha no lugar, vamos dizer assim, errado, mas no lugar certo, né? Porque eu sou do ano 81 e fui lá para fazer a peneira, que eu não sabia, no ano 79 e 80. O ano 81 estava no outro campo, então tinham mais de 300 moleques, eu fiquei esperando, acho que umas 2 horas e pouco, e quando faltava 15 minutos para acabar o treino, o seu Cristal, que na época era o treinador, me botou para treinar. E aí ele me chegou, perguntou a minha idade e tudo, eu falei, minha mãe falou: não, tem 7 anos, ele é do ano 81, então ele falou: o ano 81 tá treinando lá do outro campo, eu vou deixar ele treinar aqui porque ele ficou aí esperando 2 horas e pouco, mas eu vou dar a ficha para ele voltar na semana que vem. E para minha alegria, para a alegria de todo mundo, eu acabei treinando 15 minutos, e nos 15 minutos que eu treinei, eu já passei na peneira. E aí eu acabei sempre jogando nas categorias acima do Corinthians. Na verdade, eu joguei acho que uma Taça São Paulo infantil na minha idade e não joguei mais, sempre joguei acima. E aí em 15 minutos passei na peneira e aí eu fui em todas as categorias, passando por todas as categorias do Corinthians aí até chegar ao profissional. Certo. Everton, acho que você já deve ter respondido milhares de vezes a pergunta sobre o gol, né, do título da Bundesliga pelo Borussia Dortmund, né? Mas eu vou fazer uma pergunta relacionada a esse gol, mas de uma forma diferente. Na verdade, são micro perguntas, né? Primeiro, você fez o gol em 2002, ano que o Brasil foi pentacampeão em cima da Alemanha, né? E você estava na Alemanha durante o ano do pentacampeonato. Eu quero saber se você tirou onda com os alemães na época, se você chegou a fazer uma amizade com alguns alemães na época, que eles te deram um troco em 2014, né, pelos 7-1.
E quero saber também qual é a sua relação hoje com o Borussia Dortmund, com a torcida, né? Porque a gente aqui no Brasil tem a impressão que é uma torcida apaixonada, que respeita muito os ídolos, e você fez um gol extremamente importante na história do clube, né? Beleza, vamos lá. Vou te responder por partes. Se eu esquecer alguma, você me lembra, porque aí eu tenho que, né, juntar a sua pergunta. Vamos lá. Eu chego no ano de 2001, porque a temporada começa em 2001 e 2002. E faço uma grande temporada no meu primeiro ano, chego, acabo fazendo acho que 10 gols na temporada e fui felizado em fazer o gol do título do Borussia Dortmund, onde eu sou lembrado lá até hoje por esse título, né? E pelo gol que eu fiz. Porque faziam já acho que 6 anos ou 7 anos, não sei muito assim de cabeça, que o Borussia não era campeão da Bundesliga e eu acabo fazendo esse gol. E claro que quando a gente voltou para a Alemanha, entramos de férias, teve a Copa do Mundo e logo em seguida da Copa do Mundo a gente acaba voltando e claro que a gente sempre tem aquela gozação de vestiário, sempre tem aquela zoeira que a gente fala, né? Que o Brasil ganhou a Copa em cima da Alemanha, tudo isso. E claro que a gente tirou muito sarro. E contrapartida agora, depois dessa Copa aí de 2014, a gente tem que ficar quietinho, né? Porque aí foi a vez deles também tirar bastante sarro da gente. Então, são coisas que existem dentro do futebol. Eu até hoje tenho muitos amigos na Alemanha, tenho muito contato, principalmente com os jogadores que jogaram na minha época ou jogaram um pouquinho depois, né? Porque a gente tem o Borussia Legends, é uma coisa que a gente faz aí todo ano, são de 4, 5 viagens por ano pelo mundo, dentro da Europa, Ásia. O ano passado teve aqui no Brasil, que a gente vai sempre fazer esses jogos que são exibição e a gente sempre acaba se juntando. Então, a gente fez uma amizade muito grande, a gente tem um respeito muito grande dentro da Alemanha, dentro do Borussia Dortmund. Isso são coisas que foram criadas. Claro que a gente viveu uma vida profissional, cada um vai para um lado, mas agora que acabou, agora que a maioria é tudo ex-jogador, a gente se encontra e é maravilhoso, é um ambiente saudável, um ambiente bom pra caramba, e a gente relembra muitas histórias que passamos, né? Isso é coisa muito bacana. Se eu esqueci alguma, você me lembra aí. Não, tá tudo certo. Beleza? Ô Everton, eu vou falar uma frase aqui, eu gostaria que você me respondesse quem é o cara responsável por essa frase, que é: poucos jogadores podem falar que destruíram o Real, o Barcelona e o Atlético de Madrid. E, infelizmente, no ano que aconteceu tudo isso, o título não veio. Eu queria que você falasse um pouco desses confrontos e por que o título da Copa do Rei não veio em 2006. Essa frase é minha. Na verdade, assim, eu chego na Espanha, né? Chego no Saragossa, na Espanha, e o primeiro ano foi um ano sensacional, onde eu fui o melhor jogador estrangeiro, fazendo 25 gols na temporada, sendo um artilheiro da Copa do Rei, com 8 gols. Então, assim, a gente pegou uma sequência muito forte, porque oitavas de final, Atlético de Madrid, a gente ganha fora de casa, 1-0 gol meu, e dentro de casa empatamos 0-0. Pega o Barcelona de Ronaldinho, Eto'o, Deco e companhia. Ganhamos dentro de casa 4-2 e fora de casa, se eu não estou enganado, foi 2-1 ou foi 1-0 para eles. Passamos, semifinal, a gente pega Real Madrid, time do Galácticos, ganhamos de 6-1, que é um jogo histórico que até hoje está marcado na história do clube, do Saragossa, e marcado na Espanha, que sempre se fala muito desse jogo. Aí fora de casa, acabamos perdendo de 4-0, onde o Real ganhando, mesmo assim fizemos um gol, anularam tudo, fomos para a final. Então, quando a gente chega na final, a gente já estava vindo embalado, e a final a gente disputou depois de 1 mês e meio. Então, como o Saragossa, como a gente já estava no Campeonato Espanhol, já estava ali entre 7º, 8º, e já estava praticamente, não tinha mais o que fazer, na verdade, dentro do Campeonato Espanhol. Então, vem aquela coisa de relaxar, naturalmente, até chegar a jogar a final. E o Espanhol, eles viam numa condição que eles estavam jogando para não cair. Então, todo o jogo deles era o jogo de vida e morte, vida e morte, vida e morte. E quando a gente chega para disputar a final, é aquele jogo, é um jogo só, o jogo no Bernabéu, onde fatores, o dia, a noite, não foi uma noite que era para gente, porque foi um jogo que foi assim, tudo deu errado. Nós jogamos com o Espanhol aquele ano 3 vezes
ganhamos 4 vezes, ganhamos 13 e o único jogo que não poderia perder era a final. Então começa o jogo. O Espanhol faz um gol, 1-0. Eu acabo empatando o jogo 1-1. Quando normaliza o jogo, o nosso goleiro tem uma atitude totalmente equivocada, que a torcida do Espanhol jogou uma bandeirinha nele, ele pegou, jogou para a torcida, o juiz foi, expulsa o nosso goleiro. O goleiro sai, vai expulso, tira um jogador, entra o outro goleiro frio, acabamos tomando o segundo gol. Então, assim, foi um jogo muito atípico, e quando a gente volta para o segundo tempo, estamos jogando, tá tudo ali, perdemos 2 ocasiões para fazer o gol, o Espanhol marca o terceiro, e aí já jogando com homem a menos, aí complicou bastante. Então, o que aconteceu foi isso, foi assim, o jogo era um jogo só, era uma final, um jogo só, e não foi o dia do Saragossa, foi o dia do Espanhol. O bom é que, para finalizar a campanha, terminou artilheiro, né? Terminei artilheiro da competição, mas era melhor ter ganho o título do que ser o artilheiro. Sim. Ô Everton, o 6-1 contra o Real foi um jogo mais importante da sua carreira, assim, em termos de exibição? Não. Mas você foi Assim, muito foi um bem. jogo. Sim, assim, tive a felicidade, claro, junto com o Diego Milito. O Diego Milito acaba marcando 4 gols, eu acabo fazendo 2 gols e acabo fazendo uma grande partida, fazendo 1 ou 2 passes para gols. Depois do jogo eu tive até o contato com o treinador argentino na época, que era o Peckerman, que ele chegou em mim e disse abertamente que se eu não tivesse jogado pela seleção brasileira, me levaria para jogar a Copa do Mundo pela seleção argentina. Então, assim, foram coisas que marcaram, são coisas que é legal você receber elogios, principalmente da grandeza que foi. Mas eu tive outros jogos também, tive jogos maravilhosos. Esse é um dos jogos que marca muito a minha vida, a minha carreira. Mas eu tive jogos também excepcionais, tive títulos, tive conquista, gol de título. Então, é difícil você virar e falar, esse foi o mais importante. É um dos mais importantes que eu tive aí na minha carreira. O Everton, depois de aposentado e de ter passado por 2 grandes rivais aqui de São Paulo, né, Corinthians e Palmeiras, com qual identificação você se identifica mais, com perdão da redundância, o Everton ex-Corinthians ou ex-Palmeiras? E emendando, já que estamos falando de Corinthians novamente, o que aconteceu naquela final da Copa do Brasil contra o Grêmio, que você faz o gol do Corinthians, né? Mas o Corinthians perde de 3-1 para o Grêmio do Tite, que depois acabou aí explodindo na carreira de treinador, né? Exatamente, vamos lá. Não, na verdade, a minha identificação, ela sempre foi, sempre vai ser marcada a Corinthians, não tem jeito. Graças a Deus, aonde eu vou, mesmo depois de ser jogador, sendo um ex-jogador hoje, as pessoas sempre lembram, sempre falam, é a Corinthians. Na verdade, não tem como marcar no Palmeiras. O Corinthians, eu ganhei muitos títulos, joguei muito mais tempo, cheguei criança até me tornar profissional. Então, a minha identificação, ela é o Corinthians. Eu sou corintiano. Meu filho hoje, eu tenho um filho de 8 anos, é corintiano. A minha família é corintiana. Só que eu acabei jogando no Palmeiras, acabei vindo jogar no rival, e assim, é uma coisa de profissionalismo. Agradeço muito o Palmeiras, sempre fui profissional, tive 2 anos de contrato, acabei ficando 1, por questões, principalmente dessa, de eu ser corintiano, é o que ocasionou eu ter saído do Palmeiras, né? Não foi de uma coisa profissional, não foi de uma coisa campo, e sim bastidores, que me levaram a sair do Palmeiras. Mas eu também sou muito grato ao Palmeiras, agradeço bastante, agradeço muito o torcedor do Palmeiras também, que tem um carinho bacana comigo, mas a minha identificação é Corinthians, não tem jeito, né? E o que aconteceu na Copa do Brasil, acho que foi assim, a gente ganhou o Campeonato Paulista, onde foi muito difícil, né, para a gente conseguir essa conquista, porque praticamente a gente no Campeonato Paulista estava fora, tínhamos 10 jogos, tínhamos que ganhar 9 para chegar até a semifinal. Chegamos na semifinal, derrotamos o Santos e fomos campeões em cima do Botafogo. E a questão foi que a gente estava jogando no Sul, estávamos ganhando de 2-0, podendo até fazer e liquidar a final lá, e acabamos no minuto, não me lembro se era minuto 40 do segundo tempo, o Maurício acaba tomando
tomando um gol de felicidade, que ele toma um frango, e depois o Luiz Mário, numa foto no último lance do jogo, empata o jogo lá. E aqui em São Paulo, na verdade, foi um jogo que eu falo a mesma coisa, foi um jogo atípico, foi um jogo onde a gente teve problemas internos dentro da concentração, confusão, 2, 3 horas da manhã, domingo, no Morumbi, 80 mil pessoas, aonde a gente tinha total consciência que o forte do Grêmio era a bola no primeiro pau, a gente acaba tomando um gol no primeiro pau, acaba tendo um jogador expulso, que é o Scheid, lá no segundo tempo, acaba o João Carlos numa infelicidade, um lance que ele perde a bola, e o Zinho acaba fazendo o segundo gol, e eu acabo fazendo um gol, mas aí já perdemos, aí já perdeu toda aquela coisa que a gente tinha programado. Na verdade, a gente acaba perdendo muito a final, mas nos bastidores, claro, com todo respeito ao time do Grêmio, que era um grande time, eu sempre falo em todas as entrevistas que eu falo, foi o título mais fácil que eu perdi na minha carreira, porque a gente estava ganhando de 2-0 no Sul, no finalzinho, acaba em 95 minutos, a gente acabou perdendo esse título aí. Ô Everton, hoje a gente está discutindo muito a questão racial devido a alguns acontecimentos pelo mundo. Eu queria saber se você sofreu durante sua carreira, né, a questão do racismo, já que você saiu muito novo do Brasil, foi para a Alemanha, depois foi para a Espanha. Você passou por algum episódio e como que você reagiu a essa situação? Olha, vamos lá. Não dentro da minha carreira, fora da minha carreira, claro, sou negro com muito orgulho, tenho orgulho disso, eu venho de família negra muito bem estruturada, graças a Deus, e sofrer racismo eu sofri racismo aqui no Brasil, sofri racismo, infelizmente, na Espanha, sofri racismo na Rússia, isso é uma coisa que, infelizmente, faz parte da sociedade, mas claro que quando você torna-se uma pessoa pública, torna-se um jogador famoso, torna-se um jogador que o pessoal sabe que você tem um poder aquisitivo, infelizmente, o racismo ele vem de uma outra forma. Você é aceito, mas você sempre vai ser aquele jeito, é o neguinho, é o pretinho, você entendeu? A gente sofre, eu sofri racismo, é o que eu falo para todo mundo, né? Eu sofri racismo é uma coisa que ela não é direta, ela é indireta, pela pessoa que eu sou, pelo cidadão que eu sou, por tudo que eu ganhei, pelas conquistas, pelo nome, pelo futebol. Então, assim, é uma questão muito complicada, mas é uma questão complicada que a gente tem que hoje, e eu acho isso bacana, infelizmente, por uma tragédia, o mundo vem mudando, né? Eu acho que a gente tem que ter uma consciência muito, assim, de ser humano, não a tonalidade, não a raça, não a tonalidade de pele, não a raça, não a crença, não a opção sexual, é o que eu falo. Sofrer racismo, infelizmente, sofri, mas eu sofrer racismo é uma coisa tranquila, mas eu sempre falo, e o João, que mora na periferia, e o José, que mora na periferia, e o Antônio, e o Everton, que está lá, que é trabalhador, que é um gari, que é um trabalhador comum. Esse sofre muito mais do que eu. Então, a gente tem que botar a mão na consciência. Eu acho que todos os seres humanos, né, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, que eu falo para todo mundo, eu falo, quando a gente morrer, tudo vai ficar, tudo é do universo, nada é nosso. É respeitar o idoso, é respeitar o negro, é respeitar o gay, é respeitar a lésbica, é respeitar as pessoas que gostam de uma situação que ela é diferente da sua. Não tem o mesmo gostar que você. Infelizmente, são coisas culturais e você tem que estar aberto à sociedade e saber que é um tema que a gente tem que bater forte, tem que lutar, tem que falar, não se esconder, mas é sempre dentro do respeito. Eu sofri racismo, participei de uma coisa muito bacana, a qual acaba acontecendo, a gente estava jogando um campeonato espanhol e o Eto'o foi jogar em Saragoça, o Eto'o sofreu racismo da torcida de Saragoça, o Eto'o quis sair do campo e aí ficou aquele alvoroço, todo mundo querendo segurar ele ia sair, o árbitro vira para ele e fala assim, se você sair eu vou ter que te expulsar, ou alguém tem que sair com você. E aí, quando estava toda a confusão armada, eu cheguei nele e falei assim, se você quer sair, eu saio com você. E isso tornou uma coisa muito bacana na Espanha, que aí eu consegui centrá-lo, né? Dentro do episódio, dentro do jogo, e virei para ele e falei, cara, você vai sair, você vai dar margem
100 pessoas, a 1.000 pessoas, a 20 mil de pessoas que estão aqui fazendo som de macaco para você, você acaba saindo. Eu acho que isso vai chamar muito mais, vai repercutir de uma forma negativa. Só que se você pensar, a torcida do Saragossa, que é a minha torcida, a cidade que eu vivo, está sendo racista comigo, com o Álvaro e com o Toledo, que é um paraguaio que jogou com a gente. Falei, nós somos negros. Eu vivo aqui o dia a dia. Você não, você vai entrar no ônibus ou no avião, você vai para Barcelona, você esquece tudo o que aconteceu aqui. Eu não, eu tenho que viver aqui. Então, acho que eu sou você, eu continuaria no jogo, ia lá e fazia gol e na tua. Então, assim, são casos que aconteceu. E dentro desse episódio acaba o árbitro da partida falando que é um dos gestos mais esportivo que ele viu na carreira dele de todos os anos. Um jogador ter esse tipo de atitude. Só que, assim, a gente não pode ter o calor da emoção, não pode tá taxado, não taxado, a palavra certa é assim, você igualar a uma ignorância, igualar a uma coisa a uma agressão, porque isso chega a ser uma agressão. E você não pode igualar e ter essa consciência. Claro que é muito difícil, não é fácil. Nem para mim, não é fácil para você, não é fácil para todos nós que somos negros. Nada é fácil. Só que a gente tem capacidade. Nem da capacidade que nós temos que saber se sobressair e mostrar o que tem de melhor. Então é isso que eu falo. Hoje eu tenho um filho de 8 anos. Meu filho veio totalmente numa condição diferente da minha. Meu filho praticamente tem 5 negros da escola, meu filho é 1. Então, assim, ter que ter essa consciência, sabe, falar com ele todo dia, explicar o porquê o cabelo dele é enrolado, dos outros não são. Então, isso faz parte da sociedade, mas você tem que ser um ser humano que tem que ter uma cabeça aberta e ser boa pessoa. No mundo a gente tem 2 caminhos, o bom e o ruim. E aí vai a escolha de qualquer ser humano. Eu sempre escolhi o lado bom e sou um cara muito tranquilo com esse assunto aí. Ô Everton, queria que você comentasse um pouquinho como que foi a sua decisão de parar, né? Porque a gente escuta que é muito difícil. Uns param porque o corpo não aguenta mais, outros quando param falam que sente falta. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e já emendando nessa pergunta, é verdade que hoje você não assiste mais futebol e tem poucos amigos no futebol? Vamos lá. Na verdade, não foi uma decisão difícil de ser tomada, não. Na verdade, foi uma decisão que eu tomei desde quando eu tinha ido para a Rússia, na verdade. Já tinha ido para a Rússia, eu acabei indo para a Rússia, e depois acabei indo para o Catar. E aí, já no Catar, eu já tinha basicamente tomado essa decisão. Porque, na verdade, meu problema não foi físico, meu problema não foi essas coisas que todo jogador fala, ter a vontade de voltar, isso e aquilo. Não, eu nunca tive, eu tomei essa decisão muito consciente, na verdade, eu acho que doeu muito mais no meu pai do que em mim, né, porque é uma vida, você começa muito cedo, você trabalha muito cedo, e é o que eu falo para todo mundo, a vida de um profissional do futebol, ela é muito difícil, ela é muito complicada, é pressão 24 horas, é pressão quarta a domingo, é a pressão interna que você tem, é a pressão da família, então você vive pressionado. E eu cheguei no momento que aí eu sempre tive essa decisão, porque a gente vai chegando no final de carreira e a gente vai prolongando. Então poderia ter jogado até meus 37, meus 38, hoje eu tenho 39, poderia estar aí, mas eu tomei essa decisão por 2 coisas. Primeiro, financeiramente, graças a Deus, eu estou muito bem. Segundo, que assim, eu ia estar roubando espaço de alguém que quer começar. Então, eu sempre tive essa consciência, para começar alguém tem que parar. Então, eu cheguei no momento que realmente eu decidi, sentei numa bola, eu estava até no Atlético de Sorocaba, sentei numa bola no sábado à tarde e falei, agradeci muito a Deus, agradeci muito tudo que eu vivi, mas a partir daquele momento eu não voltaria a pisar num campo de futebol. E essa decisão foi tomada muito tranquilamente, e eu não tenho, e vou ser bem sério para você, a não ser os eventos que eu faço com o Borussia, que a gente vai jogar esses jogos aí do Legends, eu não jogo futebol, dificilmente eu vou ver futebol, posso ver futebol se eu estou sentado na mesa com amigos e a televisão está ligada ali, passa, mas eu não tenho essa coisa, essa vontade. Claro que alguma vontade tem, a única vontade que eu sinto falta é a resenha do dia a dia, aqueles 5 minutos antes de subir para o campo, que é aquela adrenalina. Isso você sente falta, mas fora isso eu não
não sinto falta não. E o que acontece de eu não ter muitos amigos jogadores é porque o meio é um meio complicado, é um meio difícil, sabe? Hoje eu estou numa outra posição, hoje eu estou como comentarista, aí você fazer crítica para um jogador e se é teu amigo pesa muito, mas não é nem por isso. Eu tenho uma vida que assim, ela é muito tranquila, minha vida é muito em paz, minha vida, você sabe, você não envolve jogadores de futebol. Eu tenho o Kleber, que a gente começou praticamente junto no Corinthians, tem o Rodrigo Pontes e vejo muito poucas pessoas, posso encontrar, mas no dia a dia eu não tenho esse contato com os jogadores, não. Hoje eu tenho uma vida totalmente fora do futebol e, graças a Deus, é uma vida em paz, tranquila. Eu sei como que é esse mundo, não tenho queixas nenhuma de ninguém, mas foi a minha opção de vida. Eu gosto de viver assim, tranquilamente mesmo. Para terminar, que a nossa entrevista está chegando ao fim, você pensa em sair do Brasil, em morar na Europa, por alguns países que você atuou? Na verdade, sim. Na verdade, até que eu estava comentando com você que no horário da nossa entrevista não ia dar. Eu tenho minha mãe, infelizmente, minha mãe tem câncer, a gente já está nessa luta, câncer de mama, já estamos nessa luta aí há 10 anos, e agora, nos últimos 2 meses, minha mãe piorou bastante, então, assim, para mim é muito complicado. Então, como eu tenho minha mãe, como eu tenho minha família aqui, eu acabei estando no Brasil, mas futuramente eu vou morar em Barcelona, vou morar na Espanha. Isso é uma coisa que eu já tenho mais que certo. Escolheu bem. Não conheço, mas acho que você escolheu bem. Sim, tem que conhecer, vale a pena. Legal. Ô, Everton, eu queria te agradecer por você ter aí parado um pouquinho, deixado a família de lado para conversar com a gente. Obrigada, viu? Sucesso aí. Eu sei que você já tem uma empresa, né, que não é ligada ao futebol. Já vi umas entrevistas suas falando que está indo muito bem. Então, muito sucesso. E, enfim, saúde para sua mãe, que eu acho que é o principal que a gente pode te desejar nesse momento, viu? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Mandar um beijão para vocês, para os 3. Obrigado pela entrevista, obrigado por esse momento. E quando quiser, estou sempre à disposição. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Everton. A gente espera que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostou também da entrevista, deixa seu joinha e compartilha o link. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar. Até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Eu queria dizer uma coisa. A Caroline meteu o grupo Desejos comigo, colocou o mel na minha boca e disse que não.